tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um PodCity, o podcast da STV. No programa de hoje, eu recebo nos estúdios doutora Ramila Oliveira, psicóloga e coordenadora do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, e doutor Carlessandro Machado, que é o especialista em saúde mental. Muito boa noite, um prazer recebê-los aqui nos estúdios da STV. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto tão importante, né, para a sociedade. Boa noite também, né? Isso mesmo, é um assunto tão importante, né? Falar de saúde mental é um assunto que nós deveríamos falar a respeito de janeiro a janeiro, né? Isso aí. Agradecemos muito por esse espaço. Eu começo então perguntando aqui para a doutora Ramila, qual a sua formação profissional e sua experiência no serviço público? Eu sou formada em psicologia há 6 anos e desde que eu me formei, eu venho trabalhando na rede pública pela Secretaria de Saúde. Eu iniciei atendendo na atenção primária pelo NASF. Comecei a atender também no ambulatório de álcool e droga, né? Uhum. E por um período mais ou menos de 2 anos e meio, eu atendi também no sistema prisional de Perdizes. Assim que a gente, iniciou com a proposta do CAPS, eu Uhum. saí das unidades para dedicar ao CAPS. Ah, sim. Doutor Carlessandro, sua experiência também com serviço público, formação. Isso. Eu sou médico, né? Uhum. Tenho 8 anos de formado em medicina. Me formei na Faculdade de Medicina Atenas, em Paracatu, no ano de 2018, né? Iniciei meu trabalho em 2019. Uhum. Na verdade, eu formei no final de 2018, né? E Certo. iniciei em 2019. Também passando pelas unidades básicas de saúde, Uhum. até que tive a oportunidade de fazer, né, uma especialização em psiquiatria. E há 4 anos eu atuo apenas na psiquiatria, né? Certo. Hoje estou aqui na cidade de Perdiz, que me acolheu muito bem, sabe? Encontramos aqui uma equipe excelente, uma equipe com alguma inexperiência, mas com muita vontade de servir. Isso é muito Bacana. bom, né? É, muito E aí nós importante. estamos trabalhando aqui também, estamos juntos, cada um, né, contribuindo com os outros, com as dúvidas, e nós estamos crescendo juntos. Bom saber, né, doutor, que está satisfeito de estar aqui, né, em parceria com Sim, o sim. Aqui a nosso pessoal, cidade, né? eu já conhecia a cidade de Perdizes, Uhum. né, mas conhecia de passagem, porque tem alguns familiares aqui, né, da minha Certo. esposa. E, vindo para trabalhar, né, estando mais presente na cidade, a gente vê o quão a cidade é acolhedora, né, Uhum. e quão grandes são os problemas psiquiátricos, na verdade, que É, hoje não tem idade, não tem classe social, está afetando a população por inteiro, né? isso, é. Doutora Ramila, e o CAPS foi implantado aqui no município há quanto tempo? Então, desde março do ano passado, Uhum. a Karine me convidou, me chamou com uma proposta de fazer alguns levantamentos, Certo. dos casos de saúde mental aqui em Perdizes. E após esse levantamento, a gente viu a necessidade, né, de ter o CAPS aqui em Perdizes. A partir daí, a gente teve uma contratação de assessoria para trabalhar com a parte de documentação, né? Certo. E aí, a partir disso, teve reuniões, teve a composição de equipe, a gente visitou os CAPs da região para conhecer. E em setembro, 17 de setembro, a gente iniciou as atividades no CAPS. Certo. Para quem está nos assistindo agora, qual o objetivo principal do caso, para quem não conhece? O objetivo principal do CAPS é o cuidado especializado para os Uhum. pacientes de saúde mental, né? Certo. Só que não são todos os pacientes de saúde mental que têm o critério do atendimento no CAPS. Uhum. Na verdade, os que têm critério de atendimento no CAPS é aqueles pacientes que estão em momento de crise, de instabilidade, né? Um Certo. transtorno mais grave ou recorrente. Então, a gente faz um acolhimento inicial para a gente ver esse critério, Uhum. de inserção. Certo. Como é a estrutura do CAPS? Modelo único ou tem classificação de acordo com a complexidade? Então, o CAPS ele tem várias modalidades. A gente tem o CAPS 1, o CAPS 2 e o Uhum. CAPS 3, né? Certo. E é um critério populacional. Então, assim, aqui em Perdizes, aqui no município de Perdizes, Uhum. a gente conseguiu implementar o CAPS 1, né? Certo. Eh,
e toda a estrutura é de acordo com os critérios do CAPS 1, então quantidade profissional, público-alvo, é tudo, dentro de uma proposta mesmo do CAPS 1. Bacana, né, doutora? Perguntar também aqui para o doutor Carlessandro, né? É, como o tabu social em torno do CAPS influencia o acesso das pessoas ao tratamento da saúde mental e quais as consequências desse preconceito para os usuários e suas famílias, doutor? Olha, na verdade existe esse tabu, né? É. E eu vejo que a importância desses programas, especialmente esse programa que nós estamos presentes, né, Uhum. para que leve esse esclarecimento, para que a gente quebre esse tabu. Um fator positivo, né, é que desde a pandemia até os dias atuais, esse tabu tem quebrado bastante, né? Haja vista que muitas pessoas despertaram a necessidade da saúde mental, né? É. Então, já trabalhei em outros CAPs, em outras cidades, trabalho também, né, em outros CAPs, e a gente vê que cada vez mais a população tem aderido, tem procurado CAPs, e isso é muito bom. Nós temos que quebrar mesmo esse tabu, né? Isso, é. Brincadeiras com o CAPs talvez não seja, né? Memes Aquelas com o piadas, né? CAPs, né? É, Também não isso. é uma coisa muito legal, né? Uhum. Na psiquiatria em si ainda existe muito tabu, né? Isso aqui é coisa para doido e tal, e a gente sabe que não é bem assim. Aqui em Perdizes nós temos inúmeros pacientes passando por problemas depressivos, de ansiedade, outros tipos de transtornos do humor, né? Que Uhum. afetam o emocional, que afetam o psiquismo, e graças a Deus as pessoas têm procurado cada vez mais. Coisa boa, né? Bom saber, né? Doutora, atualmente, quais profissionais compõem a equipe que assiste os pacientes? Hoje a gente está composto por uma equipe que a gente tem 3 médicos, que atendem de segunda a sexta, né, 2 psicólogas, uma enfermeira e uma técnica de enfermagem, uma assistente social, uma fisioterapeuta, e a gente tem também os da parte administrativa também. Certo. É uma equipe boa, hein? Uma equipe grande, né, É, sim. doutora? O CAPS assiste quantos pacientes atualmente? Olha, atualmente, hoje a gente está com 97 pacientes inseridos no CAPS, com todas as atividades. Uhum. Mas vale a gente ressaltar que passa mais de 97 pacientes pelo Verdade. Olha CAPS. só. Por quê? O que acontece? A gente faz o acolhimento todos os dias, Uhum. né? A partir desse acolhimento, o paciente, a gente faz uma discussão de equipe para ver se ele tem o critério de CAPS. Então, de qualquer forma, ele é atendido por nós Certo. até a gente definir essa questão do critério. Quando ele não tem critério, a gente faz os encaminhamentos necessários. Só para se ter uma ideia, Uhum. eu iniciei os trabalhos aqui, juntamente com a Ramila, no CAPS, né? Em outubro, não foi isso, Ramila? Foi em Em outubro de 2025, né? Certo. E eu gosto de registrar todos os pacientes que passam pelas consultas. Uhum. Ainda hoje eu estava conferindo isso, né? Nós temos lá de consulta, de pacientes, não é número de consultas, porque o Aham. número de consultas é bem maior do que o número de De pacientes, né? pacientes. Uhum. Então eu tenho lá registrado hoje 252 pacientes. Olha só. Se nós levarmos em consideração também o número de consultas, ou seja, desses 252 pacientes, Uhum. tem retorno. E alguns já tiveram vários retornos, né? Olha só. E isso eu estou falando comigo, dos meus atendimentos, porque nós somos 2 médicos, Uhum. nós somos 3 3 médicos. médicos, né? Se for essa média de pacientes por médico, então nós vamos ter aí por volta de 750 pacientes que já passaram pelo CAPS, né? Alguns já receberam alta, porque não são pacientes que a gente tem que manter no CAPS, né? Eles podem dar continuidade ao tratamento, né, no posto de saúde e assim dar continuidade ao seu tratamento, sem a necessidade de permanência no CAPS. No CAPS. Entendi. E aproveitando, doutor, estamos conversando, quais são os principais desafios de trabalhar na área da saúde mental, especialmente em serviços como o CAPS? O senhor falou que já, além desse, já trabalhou em Sim, outros. sim. Aham. Quando eu iniciei no CAPS, ainda em 2021, em plena pandemia, né, houve um aumento assim crescente, sabe, de transtorno bipolar, pacientes que despertaram, né, conseguiram ver que tem toque, né, pessoas que, devido ao isolamento daquela época, né, Uhum. e também ao medo
de pegar a Covid e tal, né? Desenvolveram transtornos ansiosos, transtorno de insônia, ansiedade, né? E a própria necessidade da população, a própria necessidade das pessoas, um dos fatores que levou à quebra desse tabu, né? E dessa nossa dificuldade também de estar inserindo o paciente nas atividades do CAPS e também nos atendimentos do CAPS, né? Então, essa é uma pergunta bem bastante assim, num momento muito importante, né? Para mostrar para as pessoas que o CAPS é um local de acolhimento. Uhum. Nós nos preocupamos com a sua saúde mental, né? Nós preocupamos com o seu bem-estar. Vou te dar um exemplo: insônia, né? A insônia está na base de vários tipos de transtornos, da ansiedade, Uhum. da depressão, ou a falta do sono também, dos problemas do sono, vamos dizer assim, né? Ah, Não sim. apenas a insônia. E isso tem contribuído positivamente para que as pessoas procurem ajuda, para que a Uhum. pessoa perceba que o seu problema tem tratamento, que o seu problema tem solução. Certo. Doutora Ramira, eu acho que você já até falou aí dos profissionais, né? Vamos até repetir aí para quem às vezes passou despercebido, né? Quais são os atendimentos oferecidos lá no CAPS? Porque você falou lá Eu falei dos agora há pouco dos profissionais, né? profissionais, né? Sim. Então, os atendimentos a gente inicia no acolhimento, né? Uhum. Que aí é semanal, mais uma vez. Não fecha para almoço, então o acolhimento é das 7 às 5, Certo. direto. A gente tem os atendimentos médicos, Uhum. os atendimentos psicológicos individuais, né? Certo. Tem a parte da enfermagem, né? Uhum. Com as medicações. E a gente tem oficinas, né? Dentro das oficinas, a gente tem grupo de álcool e droga, roda de conversa de álcool e droga, a gente Uhum. tem grupo terapêutico, né? Tem crochê, tem artesanato, tem horta, tem culinária, Bacana. tem atividade física. Muito bacana, hein? Um detalhe que eu gostaria de acrescentar aqui, Ramila, se me permite, é que é acolhimento mesmo, Então, sabe? É acolhimento, a pessoa se sente acolhida, né? Não é apenas uma recepção, houve um problema, uhum. nada disso. A gente acolhe mesmo as pessoas, Certo. a gente vê a preocupação de toda a equipe com o bem-estar do paciente, né? Porque a pessoa que chega ao CAPS, ele Uhum. chega em sofrimento. É. Ele chega em sofrimento, A né? pessoa está sensibilizada de tudo. Sensibilizado, né? A pessoa pode Fragilizado. estar Uhum. fragilizado Isso. emocionalmente, né? É. Então a equipe inteira realmente faz um acolhimento de forma que a pessoa se sinta bem no ambiente, né? Quando ele adentra ao CAPS, não é aquela propaganda que se faz do CAPS, né? Por Uhum. pessoas leigas. Ele vê que o CAPS realmente é um local onde ele pode sim melhorar e muito a sua qualidade de vida. Olha que bacana, né? Muito bom saber. Doutora Ramira, a próxima pergunta que eu te faço é: aqui em Perdiz, o CAPS atende todas as faixas etárias? Sim, atende todas as faixas etárias. O CAPS 1, o público-alvo dele é todo paciente Uhum. com um transtorno grave e persistente, né? Também os pacientes com necessidade sobre o uso de álcool e droga, Uhum. de toda a faixa etária. Certo. E, doutor, quais são os principais desafios de trabalhar na área da saúde mental, especialmente em serviços como o CAPS? São vários, né? É. Difícil nós dizermos aqui o número 1, o número 2, o número 3, né? Mas vamos falar assim, em linhas gerais, né? Então, os desafios são vários, como a gente estava falando. A adesão do paciente ao tratamento é um desafio muito grande, né? Desde que aqui cheguei, inclusive em outros locais que eu já trabalhei, o paciente tem medo de tomar o medicamento, tá? Acha que o medicamento vai viciá-lo, vai ficar na dependência, né? Todos os pacientes que passam conosco nas consultas, a gente fala dos efeitos colaterais, nós falamos do benefício da medicação, justamente para que o paciente fique tranquilo, né? Aquele remédio é importante para ele nesse momento. Então, esse é um dos desafios, né? A adesão do paciente. Um outro desafio muito grande que nós encontramos é com relação à disponibilidade
de mais profissionais, né? Isso eu estou dizendo não é especificamente de Perdizes, né? A gente vê que nós estamos vivendo um momento de saúde mental fragilizado, né? Eu diria até mais, nós estamos vivendo um momento de doença mental. Então nós temos que falar da saúde mesmo, né? Então que as pessoas não tenham medo de procurar o CAPS, não tenham aquela visão de que o CAPS é um lugar de doido, né? É um lugar de pessoas malucas, nada disso. As pessoas que estão chegando lá são pessoas, como nós falamos anteriormente, fragilizadas emocionalmente, né? Então, essas são algumas das dificuldades que nós encontramos. Graças a Deus, o município de Perdizes está bem servido de profissionais, né, no que se refere ao CAPS. A gente vê uma sensibilidade muito grande do gestor público, né, em colocar esse serviço à disposição da população. Nós estávamos comentando outro dia, mesmo nós sendo da área da saúde, mais especificamente da saúde mental, a gente não imaginava o quanto de doença mental existe na cidade. Né? Quantas pessoas, e isso nós estamos falando daqueles que procuram os CAPs, né? Porque existe também a necessidade de nós irmos até os lares das pessoas. A gente tem feito isso, sabe? Aqueles que não teve ainda a iniciativa de procurar ajuda. Isso, de procurar ajuda, ou às vezes por alguma limitação em procurar ajuda, né? A pessoa que é acamada, a pessoa que é portador de necessidades especiais, e justamente por isso pode estar com a sua saúde mental fragilizada, né? Então são vários e vários os tabus. Graças a Deus, a medicina e as outras especialidades em torno da medicina, né? Aqui em Perdizes está bem servido, graças a Deus, né? É claro que tem as suas deficiências, que eu tenho certeza que, né, a gestão está sempre procurando correr atrás para melhorar, disponibilidade de medicamentos, disponibilidade de materiais, de profissionais, o espaço, né? O espaço está lá, o espaço novinho, muito bonito, muito acolhedor. Depois eu fiquei até curioso agora para conhecer. Está convidado a ir conhecer o CAPS. Sim, né, se Deus quiser. Doutora Ramila, falou-se tão bem aí da importância do CAPS, né? Antes da implantação do CAPS, os pacientes eram atendidos na região ou onde tinha esse atendimento antes? Então, os pacientes eles eram atendidos aqui na atenção primária, né? E quando a gente via uma necessidade do CAPS, né? A gente encaminhava para o CAPS de referência da nossa microrregião de saúde, que no nosso caso é Araxá, né? Mas os que não tinha necessidade do CAPS, ele era acompanhado na atenção primária. A gente tinha 2 médicos psiquiatras atendendo na unidade de saúde mesmo, sendo um a demanda de álcool e droga e no outro de saúde mental. Certo. Mas agora, com o CAPS, eles podem fazer o acompanhamento no território deles, junto com a família deles, né, doutor? Mas ficou mais fácil, né? Ficou mais fácil. O método utilizado apresenta resultados positivos. Positivos. Doutor, qual a sua visão sobre o trabalho que estão desenvolvendo no CAPS e quais os impactos acredita que esse cuidado tem gerado na vida dos usuários? Olha, uma visão sempre positiva, né? E positivo não só em números, né? Porque é fácil analisar números. É positivo quando a gente vê um paciente que chegou fragilizado sair feliz, com um sorriso. Então, um impacto positivo para essa pessoa e que vai impactar positivamente também na sua família, no seu ambiente de trabalho, no seu lazer, né? Então, nós estamos tendo uma visão assim, uma visão holística com relação ao paciente, né? Então, te citar um pequeno exemplo. Uma pessoa que chega com um quadro de depressão, né? Uma doença triste, né? Uma doença assim que agrava muito o humor, a saúde mental desse paciente. E depois de um certo tempo de tratamento, acompanhando essa pessoa, a gente vê na sua fisionomia a transformação. O brilho dos olhos, a gente vê o sorriso, a gente vê aquela pessoa assim que antes só queria ficar deitado e agora não, agora ele quer vida, ele está vivo, né? E quer viver. Isso. Então traz impacto para nós, os profissionais, né? Que a gente fica feliz em ver o paciente retornando à sua função cotidiana, assim, de forma bem melhorada, né? E
impacto também para a economia, não é verdade? Isso. Não só aqui em Perdizes, mas em outros locais que eu trabalhei, a gente afastava muito paciente com depressão, tá? Muito mesmo devido à depressão. É. Então, tem impacto positivo para a economia da cidade, tem impacto positivo para a saúde, para a família, né? Para essa pessoa, como eu disse, assim, de forma holística. Eu estava falando lá agora há pouco sobre o país está passando por esse momento, a população Isso, está com esse problema aí da saúde mental, né? é verdade. A pandemia foi uma das causas ali que agravou, né? Isso, Que aham. aumentou os casos, né? Aumentou muito os casos e a gente vê que, na verdade, os casos já existiam, Uhum, isso, né? As temos. pessoas não haviam despertado para tal, né? Então, a pandemia foi, assim, um gatilho, né, para as Uhum, pessoas despertarem: "Olha, eu preciso cuidar da minha saúde", isso. né? A gente nunca viu tanta doação, tanta oração feita nesse período, É, né, que as pessoas isso. despertaram. Nós não estamos aqui dizendo que a pandemia foi positivo, não é isso, Uhum, né? Porque nós, principalmente nós da área da saúde, eu trabalhei muito no período da pandemia. Eu presenciei famílias e famílias enlutadas, né? Então, nós estamos mostrando aqui que a Covid, né, aquele período triste que o país viveu, despertou muito nas pessoas a necessidade de cuidar de sua saúde mental. isso aí. Estamos chegando aqui já ao finalzinho, né? Eu vou deixar agora as considerações finais, doutora Ramila, que alguma pergunta que às vezes passou que não quer passar alguma informação aí para os nossos Não, na telespectadores. verdade, eu só esqueci de um profissional que eu acho que eu não citei, Aí, ó. que é a fisioterapeuta, que a gente tem também, né? Aham. Ela faz as atividades físicas, mas na verdade não, eu acho que a gente passou tudo, né, doutor? Uhum. Eu quero agradecer mais uma vez por esse momento e falar que o CAPS está de portas abertas para quem quiser conhecer. A gente está lá Isso. aguardando vocês. O endereço é. O endereço é Nossa Senhora, a Rua Nossa Senhora da Conceição, Aham. 536, Centro. Que Pertinho. pertinho, que pertinho. É. Doutor, também as considerações. Assim como a Ramila disse, né, o CAPS está de portas abertas, Uhum. tá? A gente pede assim para as pessoas, vai lá conhecer o CAPS, né? Isso, Chega lá, oi Carlessandro, oi Ramila, a gente pode entrar aí para conhecer? Sim, seja bem-vindo, o CAPS é nosso, ó. né? O CAPS é de Perdizes, o CAPS é Uhum. nosso, está de portas abertas para receber a população, né? É. E aquela pessoa que está lá no cantinho da sua casa, que está nos ouvindo, aquela pessoa que vem trazendo ali, né, por anos e anos, aquele sofrimento que só ela e Deus sabe o que que se passa, né, no seu coração. É. Não fica com esse sofrimento guardado aí não, procure ajuda, né, Perdizes hoje está bem assistida em se tratando de saúde mental, É. não fique em casa aí, né, com seu sofrimento, não fique acreditando que o CAPS seja um local que está muito distante dele, né? Pelo Uhum. contrário, está aqui pertinho de nós, de Isso. portas abertas. Então, vai lá, vai conhecer, vai agendar a sua consulta e que, como nós falamos no começo da nossa conversa aqui, né? Você vai Uhum. ser muito bem acolhido. Acolhido. É uma coisa que eu sempre falo, é que assim, as pessoas não têm a curiosidade de conhecer porque não passa por aquilo, mas Uhum. sempre tem alguém, né, que a gente conhece, um familiar, um Isso. amigo que passa por uma situação dessa. Então é importante a gente se informar, Isso. saber como funciona, até para a gente ajudar alguém que a gente ama, né? Tá fazendo esse auxílio, né. Às Sim, vezes, assim, eu sou um parente de confiança, um amigo de sim. confiança, eu vou lá, conheço, levo para ele, explico direitinho. Talvez isso encoraje ele a procurar Isso Com mesmo. essa certeza. ajuda, né. Mais É. uma vez, estou muito feliz em recebê-los aqui, espero uma próxima oportunidade de vocês estarem de volta aqui nos estúdios da STV para a gente bater um papo e passar mais informações boas como foram essa, né, positivas, desse trabalho maravilhoso que vocês estão realizando aqui em Perdiz. Obrigado mais uma vez. Obrigado, nós estamos à disposição. Tá certo. O nosso PodCity vai ficando por aqui. Eu conversei hoje com a doutora Ramila Oliveira, psicóloga e coordenadora do CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e o doutor Carlessandro Machado, especialista em saúde mental. O nosso PodCity, podcast da STB, vai ficando por aqui e eu volto no próximo programa. Tchau.